quiser abrir comigo a sua Bíblia, junto com o teu coração, que eu creio que está aberto, amém? Quem tem o coração aberto para Jesus nessa noite, diga aleluia. Abra em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6. Quem encontrou e diga glória a Deus. Diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, vamos ler juntos agora? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos juntos? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos dizer junto? Nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Amados, nós vemos nessa palavra que Deus tem uma obra grandiosa a realizar, uma obra que Ele começou através de Jesus Cristo. A obra começou com o grande amor de Deus. Deus olhou para o mundo, olhou para todos, e todos nós aqui estávamos incluídos nesse todo. Só que Deus não olha um todo, Deus olha todos, mas Ele vê cada um de nós. Eu venho, a minha mãe, na casa da minha mãe, são em 14 irmãos, e eu fico imaginando, né, eu tenho 2 filhos, eu fico imaginando como é que é ter 14 filhos, até para lembrar o nome, né, de qual é qual, mas com certeza a mãe se lembra, o pai se lembra, sabe o dia que cada um nasceu, sabe o dia do aniversário, sabe as necessidades, sabe do que ele gosta, porque conhece. Deus, Ele também nos vê assim. Deus não vê um amontoado de pessoas, Deus não vê uma multidão. Deus olha, está vendo a multidão sim, mas Ele está vendo cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Começou essa obra lá, amando a cada um de nós. Deus amou o mundo, mas Ele amou exclusivamente você e a mim. E deu Jesus Cristo. Jesus veio movido por esse mesmo amor do Pai. E começou a obra. Jesus esteve aqui. Enquanto Ele estava como homem, a Bíblia diz que Jesus se manifestou como luz. Jesus esteve fazendo a vontade de Deus. Eu anotei alguns versículos aqui. E a palavra diz que em Atos 10, 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu Ele com o Espírito Santo e com poder,
Mas Ele é Deus, Jesus é Deus. Pai, Filho e depois Espírito Santo. Mas Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Porque quando Jesus estava aqui, Ele estava como nós. Jesus veio e assumiu uma forma humana. Jesus estava aqui, Ele era o Filho de Deus. Mas naquele momento, Ele era homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não estava só. A palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Porque Jesus sempre faz, e sempre fez, quando estava em corpo humano também, a vontade de Deus. Jesus foi ao batismo. E ali o Espírito Santo, logo que ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. E João testificou e disse que desceu sobre ele como uma forma de uma pomba. Ele pôde ver o Espírito descendo, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu, e o Deus Pai disse: este é o meu Filho amado, eu tenho prazer, ele sempre faz a minha vontade. Então Jesus veio aqui, cheio do amor e da vontade de Deus, estava cheio do Espírito Santo. E a palavra diz em Atos 10, 38, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e Ele fez o bem às pessoas por toda parte. Ele andou curando os enfermos. Jesus andou libertando os cativos, os oprimidos pelo diabo. Porque Deus era com ele. Aleluia. E hoje, amados, Deus tem um propósito com a nossa vida. Porque essa obra não parou, ela está continuando através do Espírito Santo. Eu e você dependemos do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer isso? Diga: eu dependo de Ti, Senhor. Espírito Santo. Dependo de Ti. Então a igreja hoje, é ela que manifesta o poder de Deus. O mesmo poder aqui na terra. Conforme está escrito aqui, olha: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, porque a Bíblia diz que Deus apanha o sábio na sua sabedoria. A sabedoria do homem, para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus também para o homem parece loucura, mas não é. Porque Deus é Deus, Ele é criador de todas as coisas. E tudo que Deus disse, Ele cumpre. E toda palavra que está na Bíblia, ela se cumpre dia a dia. É uma semente que está constantemente frutificando. Por isso ela não passa, ela é semente. Quando você semeia uma semente, ela vai produzir um fruto. E Deus colocou em nós essa palavra. Você tem a palavra de Deus no teu coração. Deus colocou uma semente. E essa semente, quando você todos os dias zela por ela, como nós ouvimos agora há pouco Deus falando, medita nela, cuida dessa palavra, para que você tenha o cuidado de fazer o que está escrito. Então ele diz aqui, olha: mas falamos, versículo 7, a sabedoria de Deus, uma sabedoria que foi revelada através do Espírito Santo. E a palavra então diz que a única maneira de Deus manifestar através da igreja, a única maneira de eu e você manifestar esse mesmo poder que Jesus Cristo estava manifestando aqui, porque Ele diz: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e vão fazer ainda maiores do que estas. Quantos creem nessa palavra? Meu irmão, crer nessa palavra é nós fazermos a vontade de Deus. Às vezes, o diabo coloca uma ideia assim: mas eu fazer as obras que Jesus fez, quem sou eu? Verdade, nós não temos em nós poder para fazer isso. Mas Ele disse: se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, Jesus nos deu uma ordem. Não foi para você pensar assim: bom, mas será que eu posso? Será que eu tenho capacidade? Não, Ele falou: você vai fazer no meu nome as mesmas obras que eu faço. Se você então crer, se eu e você crermos naquilo que Ele está falando, e nós cremos, glória a Deus, você também vai fazer as obras. Ele deu uma ordem para nós continuar fazendo o que Ele fez naqueles dias aqui. Então,
através da nossa comunhão com Ele. A única maneira desse poder se manifestar é através da igreja orar. Diga comigo, orar. Louvar a Deus. Conduzir as pessoas à salvação através do Espírito Santo. Amém, amados? Então, olha, oração nos reveste de poder. Em Efésios 6, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus está falando, revesti de toda a armadura de Deus. Deus falou para nós nos revestirmos com toda a oração e súplica. Quando nós oramos, algo acontece. Orar traz o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque orar é nós dependermos de Deus. Quando nós nos colocamos em oração, Deus envia anjos. Você não vê, nós não vemos eles, mas principados e potestades, eles têm que recuar para que você tenha liberdade de manifestar esse poder e a sabedoria de Deus aqui nesse mundo. A oração faz com que os inimigos batam em retirada. Orar parece algo sem importância para muitas pessoas. Muitas pessoas não valorizam a oração, mas Jesus, o Filho de Deus, estava aqui e Ele orava. Jesus ficava às madrugadas, Ele ia nas vigílias da noite orar. Depois dele ensinar as pessoas, depois dele multiplicar pães, depois dele fazer todo bem às pessoas, Jesus sabia que ele precisava também buscar, porque naquele tempo ele estava num corpo como o nosso. Jesus sabia que naqueles dias ele era homem, e ele precisava ser revestido do poder de Deus. E Jesus orava, Jesus tinha comunhão com Deus, Jesus tinha comunhão com a palavra. Eu e você também, amados. Quando você ora, quando você lê a palavra de Deus, Satanás, ele bate em retirada. Porque ele sabe que você é uma pessoa que não é ignorante aos teus direitos. Ele sabe que você não é uma pessoa que não ignora quem você é, o que você pode em Cristo Jesus. Quem está em Cristo pode todas as coisas. Você pode manifestar o poder de Deus para curar as pessoas, para libertar os cativos. Essa é a vontade de Deus para a igreja. É a vontade de Deus para você. Deus não te chamou apenas para você ser curado, não te chamou apenas para você ser próspero, ser abençoado. Não, Deus te chamou para você ter mais que isso. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E você tem recebido do Senhor. Não bens materiais apenas, você tem recebido a vida de Deus. Você tem vida em você. Deus colocou o poder da ressurreição sobre você. E a Bíblia diz que essa é a maneira da igreja manifestar a luz. A luz é vista por todos. Está aqui, essa igreja tem muita luz. Tem luzes, lâmpadas aqui, elas estão no lugar correto. Não estão abaixo. Não, estão acima. Você é luz que Deus colocou nesse mundo, por isso essa luz não pode ficar oculta. Ela tem que brilhar. Aonde? Nesse mundo. Amém, amados? Porque Ele está dizendo assim, olha, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Deus preparou riquezas, tesouros escondidos, que não se vê nesse mundo. E esse é o valor da nossa salvação. Amém? Ó, sua obra e missão foi realizada através de Jesus, mas Ele guia a igreja hoje com seus olhos. Nós vemos que depois que Jesus subiu, Ele falou assim, olha, vocês não saiam de Jerusalém, mas vocês esperem até que vocês sejam revestidos de poder. Assim como Jesus não fez nada, Jesus não pregou, Jesus não curou, não multiplicou nada, enquanto Ele não recebeu o Espírito Santo. Jesus foi lá ao Jordão, foi batizado, cumpriu a ordem de Deus.
todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus cumpriu essa palavra, foi ao batismo, e foi cheio do poder do Espírito Santo, e começou a manifestar esse poder. Foi ao deserto, e lá ele venceu, teve vitória na vida pessoal. Jesus venceu as tentações que vieram contra ele. Jesus disse não aos desejos da carne, disse: eu adoro só a Deus, vai de Satanás. Jesus venceu na vida pessoal. Você é uma pessoa que já venceu em nome de Jesus. Dia a dia Deus está te dando vitória. Eu sei que tem muitas coisas para nós vencermos ainda. Dia a dia é um gigante que você vai destruir, porque o diabo não desiste. Se você olhar na vida de Jesus, não foi uma vez só que ele tentou Jesus. Não. Jesus foi tentado de muitas maneiras ali no deserto. Satanás não desistiu da primeira vez, e ele não faz diferença com você. Saiba que o Espírito de Deus está sobre a tua vida, e ele é maior do que o espírito que está nesse mundo. Então a palavra de Deus diz que ele te guia. Guiou Pedro. Pedro estava lá orando, e Pedro teve uma visão, e Pedro viu descendo do céu um lençol, como se fosse um lençol amarrado pelas pontas, e quando aquele lençol chegou no chão, tinha lá dentro animais e répteis imundos que não era permitido ao judeu comer. Não era permitido se comer daqueles animais. E Deus falou numa voz: Pedro, mata e come. Estava na hora do almoço. Estavam preparando o almoço para Pedro. E Pedro recebe essa ordem de Deus: mata e come. E Pedro diz: Senhor, nunca jamais eu comi coisa comum e impura. E Deus fala novamente: não considerem impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava falando com Pedro que era para ele agora deixar de ser uma pessoa religiosa e pensar que só ele, que a salvação era só para o judeu. Porque Pedro, como judeu, ele tinha lá os seus preconceitos. Jesus falou com a mulher samaritana, quem lembra? Mas não era permitido judeu conversar com o samaritano. E Pedro tinha essa ideia. Mas Jesus foi, amou aquela mulher, e nós vemos que a ordem disse para Pedro: Pedro, vai lá. Então Deus nos guia para ir pregar o evangelho aonde? Aonde Ele quiser. Deus amou a quem? Quem que Deus amou? O mundo todo. Tem pessoas que só você vai conseguir pregar para ela. Tem pessoas que só você vai poder falar de Jesus, porque você é a pessoa que está perto dessa pessoa, você é essa pessoa que tem Jesus, que tem acesso a essa pessoa, mais ninguém. Então Deus te colocou num lugar para você ir lá e falar de Jesus. Você não pode imaginar: bom, mas essa pessoa não vai me ouvir. Não, mas essa pessoa, ela é difícil. Essa pessoa é muito religiosa. Ela tem uma religião, ela é muito firmada nessa religião. Mas ela não está salva por ser religiosa. Você sabe que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Essa pessoa não sabe. Mas o Senhor está dizendo: vai, Pedro, estão aí 2 homens, desce, porque eu enviei eles até você, vai com eles. E Pedro foi. Quando Pedro chegou lá em Cesareia, não é? Lá em Jope, estava lá uma família reunida na casa de Cornélio. E a palavra diz que a salvação entrou ali. Porque Pedro começou a falar, ele nem chegou a falar. A hora que ele abriu a boca, as pessoas estavam ouvindo. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo derramou o poder sobre aquelas pessoas. Todos foram batizados com fogo. O Espírito Santo começou a dar línguas àquelas pessoas que começaram a ouvir a palavra. É isso que acontece quando você fala a palavra de Deus, meu irmão. Começa a acontecer milagre na vida de uma pessoa. A pessoa começa a ser transformada pelo poder de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Há poder sobre a tua vida. Se você não falar, as pessoas não vão ser salvas. Então abra a tua boca e fala. Usa o poder que Deus colocou. Mantém na lembrança aquilo que Jesus disse. Não
preocupeis com o que falar nem responder. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo fala através de nós. Ele usa você. Amém? Você crê nisso? Meu irmão, eu não me esqueço de uma palavra que eu ouvi há muito tempo. O bispo estava pregando e ele falou sobre o tanque de Betesda. Eu não me esqueço daquela frase que ele disse assim: se Deus usou um tanque de pedra, um tanque que não andava, um tanque que não falava, e aquele tanque muitas vezes foi usado por Deus para curar pessoas, ele falou assim: você é maior do que aquele tanque. Quem é maior do que o tanque aqui, diga aleluia. E o Senhor Jesus falou: ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, o tanque não acreditava em Deus, o tanque não tem fé, mas ele era usado por Deus, porque Deus colocava nele o poder. Se Deus colocar o poder nessa caixa de som aqui, meu irmão, quantas pessoas tocar nela ficam curadas. Deus colocou o poder naquele tanque, mas de vez em quando uma pessoa era curada, só uma. O poder era limitado. Mas Deus colocou em você, Ele disse assim, ó, quem crer em mim, rios de água viva vai fluir. O tanque tinha que pôr água nele, mas dentro de você o Espírito Santo faz fluir rios de água viva. Então você é maior do que o tanque. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Então feche teus olhos com amor erguido e diga: Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, tem tanta gente que eu tenho acesso, que eu tenho liberdade de falar, e eu falo de tantas coisas. Eu quero falar do Teu amor. Eu quero dar a eles a água viva, a água da vida, que flui do meu ser, pela Tua palavra. Diga glória a Deus. Meu irmão, é uma missão que Deus nos deu como igreja. Ele fala, Ele coloca essa palavra no nosso coração, para quê? Para ela ser manifestada. A palavra está dentro de você. Deus colocou essa semente aí, mas nós temos uma missão de semeá-la. Os anjos têm um desejo de fazer isso, mas eles não podem, porque essa ordem foi dada a nós. Às vezes Deus manda anjos, né? Nós vimos aqui no Novo Testamento, também no Velho Testamento, Deus manda anjo. Nesse caso aqui, apareceu um anjo e disse: vai lá e manda chamar Pedro. A única coisa que o anjo pôde fazer foi o seguinte: ó, vai lá e manda chamar Pedro. Então o anjo vai mandar chamar você. Deus deu uma ordem para você ir. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Mas e quem não crer? Depende de você a pessoa crer? Depende de você ou não? Não. Mas pregar sim. Então eu falo, você fala. O crescimento vem de Deus. Você vai pregar para alguma pessoa, meu irmão, e pode ser que a pessoa não vai vir para essa igreja. Talvez ela vai para outra igreja, mas ela está salva. Você falou de Jesus para ela. O galardão está na tua vida. O importante é essa pessoa ser salva. Me lembro da Marcha para Jesus, quem lembra? Marcha para Jesus foi uma bênção. A igreja saía pelas ruas, convidando as pessoas para marchar para Jesus. E Deus colocou no coração do bispo e da igreja ofertar para promover aquela marcha, sem custo nenhum. Todas as pessoas estavam convidadas a fazer parte daquela marcha, para Jesus. Quantas pessoas foram salvas? Eu creio que muitas pessoas foram salvas. Muitas vieram para essa igreja, muitas foram para outros ministérios, mas foram salvas, porque você ofertou, porque você marchou para Jesus. E essa marcha não parou, ela parou aquele evento, mas hoje nós marchamos para Jesus, todos os dias. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eu vou pedir para você abrir aí em Atos 4, 31. Atos, capítulo 4. Versículo 31. O Espírito Santo nos dá coragem. Nós ouvimos aqui Deus falar para Josué: ser forte e corajoso.
tem que ter coragem para fazer a diferença. Ele diz aqui, olha, 4:31. Vou começar aqui no 29, amém? Agora, Senhor, aqui os discípulos estavam orando. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Olha só, eles oraram e a Bíblia diz que o lugar tremeu. Quando nós oramos, também isso acontece. No mundo espiritual, treme. Satanás, ele treme. Nós cantamos aqui quando a igreja está em oração. Porque ele sabe que todo o projeto dele já foi por água abaixo. Foi destruído. Foi para o inferno. Porque você ora, os planos do inimigo são frustrados. Pedro, a Bíblia diz, que foi preso por causa do testemunho, por causa da palavra. Estava com sentença de morte decretada, iria ser morto depois da Páscoa, mas a palavra diz que a igreja estava orando por ele. Toda a igreja estava reunida lá para orar por Pedro. E a palavra diz que a igreja nem sabia exatamente o poder que estava movendo através da oração. Às vezes nós nem sabemos como é que Deus vai fazer. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer de outra maneira. Talvez eles pensassem assim, Herodes vai mudar de ideia. Herodes? Pilatos? Não lembro mais quem que era. Herodes. Herodes vai mandar soltar? Não. Herodes não mandou soltar. Mas o anjo do Senhor entrou lá dentro. Naquela prisão, iluminou a prisão, entrou luz. Quando nós oramos, as trevas vão se dissipando. O anjo entrou lá e iluminou o lugar. E disse para Pedro, ô Pedro, calça aí a tua sandália, põe tua capa, cinge-te e vem. As algemas caíram, os soldados do lado de Pedro não viram. Porque quando você está em uma missão para Deus, o inimigo está por terra. Ele não pode ver os projetos de Deus. Quando a igreja ora, e você ora em línguas, quem ora em línguas aqui todo dia, diga aleluia. Se você não ora, meu irmão, ore todos os dias. Porque quando você ora em línguas, você ora em mistérios. Você fala em mistério com Deus. Quando você fala com Deus, quando você ora, e quando você adora a Deus, quando você fala a linguagem da adoração, a Bíblia diz que o diabo foge. Porque Deus está perto do teu louvor. Deus habita no meio dos louvores. Você acha que tem condição de Deus que é luz e o diabo está perto? Quem acha que tem possibilidade disso? Não. Deus está perto daqueles que adoram. Quando você está orando em línguas, quando você está adorando a Deus, quando você está louvando a Deus, o diabo está longe. Quando eles oraram, tremeu o lugar e Deus deu ousadia a eles. Ousadia para falar. Falar do poder. Como eu ouvi um testemunho do pastor Mateus, há pouco tempo, ele pregando aqui, falando daquela senhora lá em Ribeirão Preto que tinha uma dificuldade, não conseguia engravidar, perdeu o bebê, quando ficou grávida novamente, o bebê não crescia, o médico disse que não ia crescer. Quem lembra desse testemunho? Mas ela confiou na palavra que o pastor trouxe a ela, porque foi a palavra de Deus, não foi a palavra do pastor, mas a palavra de Deus. E quando nós oramos, conforme está escrito, Deus faz. E quando oraram, Deus começou um processo ali, de vida. E o médico disse, não vai crescer, não está crescendo, porque o médico estava vendo aquilo de uma forma humana. Mas Deus sabe a maneira que Ele vê. Então, quando você está nessa missão, você tem uma missão aqui, ide por todo mundo, prega o Evangelho. Nós nos fomos chamados para contar história para as pessoas. Eu não estou aqui nessa noite para te contar uma história que você já conhece. Mas nessa noite estou aqui para nós juntos buscarmos o poder, receber poder de Deus na nossa vida. Deus não te chamou para contar a história da Bíblia, Deus te chamou para manifestar o poder. E quando você fala, Deus põe poder na palavra e curas e milagres acontecem. O pastor disse, olha, Deus é Deus, você escolhe em quem você quer crer. Você quer crer
e quer ver o que o médico disse, ou você quer crer no sobrenatural? Você decide em quem você quer acreditar. E a mulher acreditou em Deus. E nasceu um bebê, é uma menina, me parece, mas ele deu testemunho com 4 quilos, mais de 4 quilos. É um bebê grande, não é? Porque Deus faz o sobrenatural. Deus faz de uma forma sobrenatural, meu irmão. Aquilo que parece aos nossos olhos impossível, Deus faz o possível acontecer, o impossível acontecer na tua vida. Porque Ele te colocou poder. A palavra diz que eles oraram, tremeu o lugar. Então a nossa oração traz a glória, traz o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós somos as testemunhas, juntamente com o Espírito Santo. Você tem recebido de Deus? Você pode contar, você pode manifestar esse poder no nome de Jesus Cristo. Amém? Ele diz aqui, olha, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios. O Espírito Santo, ele tem um desejo, encher a igreja. Ele é a pessoa que nos ajuda a orar e entrar em comunhão com Deus. Em Efésios 6,18 diz assim, olha, com toda a oração e súplica, orando no Espírito. Tem momentos que nós não sabemos nem como orar. Tem situação que vem contra a nossa vida e que nós não temos forças para orar. Não sei se você já passou por isso alguma vez na vida. O desânimo vem, o medo, a dúvida. Mas você começa a ficar na presença de Deus, e às vezes você não tem muita coisa para dizer, mas você diz, Espírito Santo, tua palavra diz, está escrito que o Senhor me ajuda a orar. Quando eu não sei orar, o Senhor intercede por mim com gemidos, e às vezes você só tem um gemido, mas naquele momento o Espírito Santo transforma aquele gemido numa oração poderosa. E daquele mover, o Espírito Santo coloca Satanás debaixo dos teus pés, o poder de vida entra ali, porque é isso que Deus faz. Amém? E nós então desfrutamos da presença dEle. Por quê? Nós somos obedientes à palavra. Olha aqui, no capítulo 5 aí de Atos, onde você está no 4, um pouquinho à frente, aí, versículo 32. Eu quero que você leia comigo, vamos todos ler juntos. Só que nós vamos falar assim, ó. Nós somos, você vai dizer isso com convicção. Você é testemunha do poder? Então você vai dizer isso agora com convicção. Vamos juntos? Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Oh, glória! O Espírito Santo foi dado a quem? Quem obedece. Obedecer a Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando você obedece a Deus, mesmo que você não entende. Mas como? Imagine Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Deus falou para ele, Abraão, em Isaque você vai ser pai de muitos filhos. Ou seja, Isaque vai ter filhos. Você vai ser avô. E você vai ter muitos netos, bisnetos e tal. E você tem uma grande nação. Só que Deus fala assim, pega o teu filho, o filho a quem tu amas, e oferece ele em sacrifício. Mas vai lá na terra, no Monte Moriá, eu vou te mostrar lá. Vai. Caminho de 3 dias, Abraão foi. Abraão não discutiu, Abraão não duvidou, Abraão foi. Pegou a lenha, pegou seu filho e foi. Com servos carregando ali, tudo aquilo. Quando chegou, depois de 3 dias, Deus mostrou o monte e falou, é aqui. E Abraão disse, fiquem aqui vocês, os servos, eu e o moço vamos adorar a Deus, vamos subir no monte. E tendo adorado, nós voltaremos para vós. Então ele sabia que Deus faria alguma coisa, porque Deus não é homem para falar e voltar atrás. E ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Se ele oferecesse lá, ele faria. Amém? E ele foi. Quando estava para sacrificar o teu filho, Deus disse, não faça isso. Sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. E lá estava preso na galhada um carneiro.
pelos chifres, ele foi lá e pegou e sacrificou no lugar do seu filho amado. E eles voltaram. É assim, meu irmão. Mas você tem que ter a confiança de que os planos de Deus não podem ser frustrados. E aqui está dizendo, olha, 32, ele está falando, nós somos testemunhas do poder de Deus e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o amam. Ama a Deus, oferece a Deus toda a sua vida, oferece a Deus aquilo que você tem de melhor, a tua vida, a tua oração, oferece a tua disposição. Nós temos vida, nós podemos ir. Eu e você temos um exemplo, que é o nosso bispo, que nada para ele está cheio de vida, nada pode limitá-lo. Muitas pessoas falam assim, mas eu não posso ir porque eu estou meio desanimado, eu estou meio cansado. Glória a Deus, meu irmão. Nós temos alguém que nos inspira, que é o nosso bispo, que todo dia está renovado aí pelo Espírito. Não é? Mas temos Jesus, que inspira ele. E ele não fala para nós imitarmos ele. Eu creio que ele é como Paulo, que diz, olha, sede meus imitadores como eu imito Jesus. Ele não faz diferente. Então todos nós podemos. Deus nos deu uma palavra para nós irmos. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a quem? Toda criatura. E aquele que acreditar vai ser salvo. Você é porta-voz de Deus aqui nesse mundo. Amém? Você é a pessoa que Deus usa para manifestar essa glória, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a ir aqui, por todo mundo e pregar o evangelho? Deus pode te mandar para outro país, meu irmão. Quem está disposto? Levanta a mão. Tá ou não? Quem é forte e corajoso aqui? Então levanta a mão. Deus pode te mandar para outro bairro. Falar, você vai pregar no outro bairro ali. Você vai pregar na outra cidade. Você vai lá no hospital, porque ali eu vou manifestar o poder de cura. Você vai lá orar por aquela pessoa, ela vai sair daquele quadro de enfermidade e vai sair com vida abundante. Não apenas vai receber a vida natural, mas vai receber a salvação em Jesus. E você vai produzir festa lá no céu. Quem quer produzir festa no céu aqui, levanta a mão.